Não, é muito interessante, porque são perspectivas diferentes, né? Eu tinha 6 anos na época do primeiro filme, em 99, só que eu já tinha visto a trilogia clássica que meu pai tinha me mostrado em VHS, Nossa, entregando a que idade aí. delícia. E aí, quando eu fui ver o episódio 1 no cinema, foi aquele negócio de, tipo, ver adultos com sabre de luz, adultos fantasiados e aquela grande festa lá, e aquilo... E é um filme que, assim, pra criança, 80% você fica boiando, porque tem muita É, politicagem, aí tem uns 20% da luta final e do pod race, que vale pra qualquer criança. Sim. Então, eu já sabia quem era o Darth Vader, e ali eu já fui ver as prequels com esse olhar de, tá, agora eu vou conhecer a história do Darth Vader. E isso que você falou da história do Anakin ser muito trágica, realmente, assim, o terceiro filme, eu acho que ele é perfeito, né? O episódio É o 3 meu porque ele é preferido. muito trágico e ele tem um final pesado. Pô, acontecem Sim. coisas horríveis É um ali, né? filme que acaba com um final terrível. Ele se torna Darth Vader, a Padmé morre, as crianças são separadas. É que você sabe que depois, né, vem uma nova esperança e vai dar tudo certo. Mas é um final de filme horrível. Vibe Guerra Infinita, assim. Sim, é muito doído, né? Assim, É. aquele diálogo do Obi-Wan com a Anakin ali é um diálogo muito doído. Que Sim. é uma coisa de culpa, porque eu falhei com você, ao mesmo tempo, como você deixou se dominar. Eu acho que a frase do Yoda, ela define realmente tudo, porque no fim do dia o Anakin era um menino com medo. Sim. É um menino com medo, e assim, o medo... e aí, depois de adulto, você começa a racionalizar e entender, né, tudo que ele quer dizer ali, né? O que o sim, medo faz nas pessoas. Você transforma na raiva, transforma no ódio, e aí, ali ele exato. tá simbolizado como indo pro lado obscuro da força, Sim. mas é É, muito doído. é aí que começa, tipo, o pessoal fala, Star Wars, porque tem gente que realmente não gosta, nunca deu uma chance ou realmente não se conectou. Mas tem sempre o pessoal que fala, Star Wars é filme de lutinha, de capacete, de espada. Mas aí você começa a ver e rever os filmes e pensar, pô, tem toda essa questão filosófica, né? Tem toda a parte de redenção, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais tarde também. Tipo, o Sim. meu filme favorito é o episódio 6. E ele é um filme de redenção do Darth Vader, fechando aquela história, né? Porque a primeira você vê, a primeira trilogia você vê ele já como vilão e terminando. E a primeira trilogia, a prequel, você vê o que fez, as coisas horríveis que ele fez, e tudo por causa desse medo, esse apego emocional. No final, ele se entregou ao medo e foi justamente isso que fez ele perder tudo, né? O medo de Exatamente. perder a Padme, no final, foi o que levou ele a perder a Padme. Então, pô, isso é uma coisa muito forte, né? Muito pesada de se ver. Não é um filme pra criança, o episódio 3. Então, o episódio 3. É. Por isso que eu entendo que eu sempre falo que meus pais me largaram em casa e foram ver o filme no cinema sem mim. Mas eu entendo o lado deles. Eu era uma criança mais bobinha com as coisas e realmente eu acho que eu ia ficar muito mal com esse filme. Pô, a cena dos Younglings lá é um negócio... É um tanto pesada. Mas eu tenho uma trajetória parecida com você, porque eu também comecei pelas prequels, né? Só que eu comecei quando já tinha o 1 e o 2. Então, meus pais me apresentaram porque eles iam ver o terceiro no cinema e não me levaram. Fizeram bem. Mas foi exatamente isso. Eu me apaixonei pela história do Anakin e eu não sabia do resto da história. E, mano, quando ele se torna Darth Vader, é uma tristeza absurda pra mim. Gente, é uma dor enorme, porque eu acho que é isso. Acho que tem uma questão filosófica, tem uma questão muito humana. Para mim, isso daí liga muito Sim. com o ser humano. Tem toda a questão política também no entorno. Eu acho que é isso. Acho que cada idade, quando você vai assistindo Star Wars, você vai vendo por um viés diferente. Você vai entendendo Sim. melhor a história. Isso eu acho sensacional. O episódio 1 pra mim foi assim, eu assistia pela corrida de pods, pela luta do Darth Maul, eu sempre gostei muito do Darth Maul, então sempre foi mais pelo visual, pelas coisas bacanas, e aí depois de um tempo eu revi e tal, e aí, caramba, o lado político, a história, a construção do Palpatine pra derrubar o chanceler, se tornar, é muito boa. Demorou umas 2 vezes pra eu entender, mas eu entendi e eu gostei muito. E muito palpável com a nossa realidade. É. Né? Porque em muitos momentos da vida e da política nos últimos anos, a gente faz um paralelo aí com o que Star Wars mostrava. Pô, falando lá nos anos 2000, né? A própria cena em que a Padme
olha pro Senado aplaudindo o Palpatine e fala, é assim que a liberdade morre, né? Com estrondoso aplauso. Sim. Nossa, ficou Meu, esse é um negócio que você vê, né? Hoje em dia, você fala, caramba, George Lucas já tava falando disso há 20 anos Ele atrás. realmente era um homem à frente do seu tempo.